Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz que se nós chegássemos perto de Deus, Ele se achegaria a nós. Ou seja, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Eu creio que é muito importante nós chegarmos perto de Deus. Por quê? Porque o texto, Tiago é bem claro dizendo que se nós chegássemos perto dele, com toda certeza, ele se achegaria perto de nós. Eu creio que para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter vontade de chegarmos perto do Senhor. Tem que haver um desejo no nosso coração em chegar perto de Deus. Se nós olharmos a vida de Zaqueu, aquele publicano, como ele teve vontade de chegar perto de Jesus. Ele se esforçou tanto, o desejo dele era tanto em se aproximar de Jesus, que quando ele tentou, ele não conseguiu chegar perto de uma maneira natural. O que ele faz? Ele sobe em uma árvore, ele sobe em um sicômoro, sobe numa figueira, e daquela figueira Jesus consegue ver a Zaqueu, e Jesus viu o esforço dele, Jesus sonda o coração dele, e havia um desejo, havia uma vontade no coração de Zaqueu de se aproximar de Jesus, de conhecer a Jesus. Tem que haver esse desejo, tem que haver essa vontade, porque se nós tivermos vontade, desejo de chegar perto de Deus, com toda certeza o Senhor chegará perto de nós. Outra coisa interessante também que nós precisamos pensar para nós chegarmos perto de Jesus, chegarmos perto de Deus, é renunciar muitas coisas. Chegaremos perto de Deus se verdadeiramente tivermos vontade de renunciar muitas coisas. Os nossos corações, muitas vezes, ele é preenchido por coisas, muitas coisas. E às vezes Deus não tem espaço no nosso coração. E para que Ele tenha espaço, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Eu me lembro daquela passagem lá do jovem rico, que ele chegou até Jesus, que ele pergunta para Jesus, não é? Senhor, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus, para herdar o reino dos céus? E Jesus conhecia o coração daquele homem, como Jesus conhece todos os nossos corações, todos os corações. E Jesus fala para ele assim, olha, você não deve roubar, você não deve matar, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E Jesus foi falando muitas coisas, os mandamentos ali da lei de Deus. E aí aquele moço, talvez todo orgulhoso, né, ciente daquilo que ele fazia, ele falou assim, olha, mas Senhor, eu faço todas essas coisas, então eu vou para o céu, porque eu faço tudo isso que o Senhor falou. Mas Jesus falou para ele assim, olha, já que você quer ser tão perfeito, tão bom, então você vai pegar todos os seus bens, vai vender a sua riqueza e vai dividir o seu dinheiro, dividir a sua riqueza com os pobres. E o texto bíblico fala que aquele homem, por ser rico, ele se inclina a sua cabeça, inclina a sua fronte e ele vai embora. Deixa Jesus de lado, porque a Bíblia fala que ele era homem de muitos bens, tinha muita riqueza. Então não quis seguir a Jesus, não quis vender a sua riqueza, ou seja, não quis renunciar. Eu creio que para nós nos aproximarmos de Deus tem que haver renúncia. Temos que renunciar muitas coisas. Quantas coisas que nos afastam de Deus. Quantas coisas que fazem com que Deus retenha a sua mão e não nos abençoe, porque às vezes nós não queremos renunciar. O pecado, ele não é, se fosse ruim, as pessoas não pecariam, não é? E por isso que muitas vezes nós precisamos renunciar. Renúncia, você precisa renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. E o pecado que há em nós, a cobiça, isso nos afasta de Deus. Por isso, se você quer chegar perto de Deus, você precisa ter desejo, você precisa ter vontade e você precisa renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus.
E eu pergunto agora para todos nós, quem governa a nossa vida? Quem governa nossas emoções? Quem está governando sua vida? Quem está governando as suas emoções? Talvez nesse dia você precise fazer com que Jesus se assente no trono da sua vida e você renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que faz com que Deus não faça parte da sua vida, que Deus não faça parte da sua história, que Deus não faça parte da sua casa, você precisa renunciar. Porque se você renunciar e chegar perto de Deus, com toda certeza, o Senhor se achegará a todos vocês. Nós possamos hoje pensar como está a nossa vida, o que nós estamos fazendo. Estamos desejosos, temos a vontade de nos aproximarmos de Deus, nós estamos renunciando às coisas dessa terra. Então que possamos hoje dizer para Deus, Senhor, eu tenho esse desejo, essa vontade de fazer a Tua vontade e eu quero renunciar tudo aquilo que me afasta de Ti. Que esse seja o desejo de todos nós nesse dia. Creia nisto, creia hoje, creia agora e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.